A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco, como está escrito em um só Espírito. Se ajuntar conosco em um só Espírito, como está escrito na Escritura Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro ou um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, de que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar a sorte, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, a Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, você também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará também recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo, deixando nos comentários, dizendo seu nome e que você é membro da 70 Santo, e diga qual número de 1 a 70 de rebanho você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é mais uma das mais de 100 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Sem contar com as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade.
Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé. Também ao se juntar conosco, e também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos nossos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar. Independente do teu segmento de fé espiritual religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a sua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos da licença desse livro da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados, agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. O primeiro livro de hoje é o livro de Jó, com 42 capítulos. E o segundo é o livro de Josué, com 24 capítulos. Capítulo 13.
Jó capítulo 13, é o primeiro livro de hoje, que contém 28 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Tudo isso viram os meus olhos e os meus... Jó capítulo 13, que contém 28 versículos. Tudo isso viram os meus olhos e os meus ouvidos, e ouviram e entenderam, como vós o sabeis. Eu sei também, não sou inferior. Eu, porém, desejo falar ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante o Senhor Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médios que não valem nada. Josué, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Josué. Capítulo 11. Josué, capítulo 11, é o segundo livro de hoje, que contém 23 versículos, a conquista das terras do norte. Quando Jabim, rei de Azul, ouviu isso, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Cirão, e ao rei de Aquisaf, e aos reis que estavam ao norte da região montanhosa na Arabá, a sul de Kinarete, nas planícies e nos planaltos de Dor, da banda do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, ao amorreu, ao eteu, ao ferezeu, ao jebuseu, na região montanhosa, ao eveu, ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram estes todos os seus exércitos com eles, muito povo como a areia da praia, e muitíssimo cavalos e carros. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 1. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimido de alguma forma as pessoas e os lugares em que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos em o nome do Santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos rebanhos, e hoje os rebanhos que eu falarei são os rebanhos de número ímpar. Trinta e um, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40. Seja você também parte desse rebanho. O livro é o livro de Atos, com 28 capítulos. Atos capítulo 21. Para o rebanho santos número 31, 39, 32 e 40. Contém 40 versículos. Paulo viaja para Jerusalém. Separando-nos deles, navegamos e fomos diretamente a Cós, e no dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara. Achamos um navio que ia para Fenícia, embarcamos e partimos. Depois de avistarmos Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria.
Chegamos a Tiro, onde o navio havia de ser descarregado. Encontrando os discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Rebanho Santo de número 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54. Esdras com 10 capítulos. Capítulo 4. Com 24 capítulos, oposição à reconstrução. Quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que voltaram do exílio estavam edificando o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias, e lhe disseram: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscamos o vosso Deus, como também lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos trouxe para aqui. Zorobabel, Jesus e outros cabeças de família de Israel. Porém lhe responderam: Não convém que vós e nós edificamos casas ao nosso Deus. Nós sozinhos a edificamos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Sírio, o rei da Pérsia. Então o povo da terra pôs-se a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuasse a construir. Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62, 9, 61, 10 e 62. Jeremias com 52 capítulos. Jeremias capítulo 40. Contém 16 versículos. Jeremias é posto em liberdade. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois de Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, o deixou ir de Ramá, estando ele atado com cadeias no meio de todos do exílio de Jerusalém de Judá, que estavam sendo levados cativo para a Babilônia. Quando o comandante da guarda encontrou a Jeremias, disse o Senhor: O teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. E agora o Senhor o trouxe, ele fez como havia dito. Tudo isto aconteceu porque pecaste contra o Senhor e não obedeceste a sua voz. Agora, porém, eu te solto das cadeias que estavam sob as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, eu velarei por ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti para onde te parecer bem e conveniente, e para ali vai. Rebanho Santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Segunda Samuel, com 24 capítulos. Capítulo 22. Segunda Samuel, capítulo 22, para o Rebanho Santo de número 29, 41, 30 e 42.
contém 51 versículos. 2 Samuel, Cânticos de Davi. Cantou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse ele: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e meu libertador. O meu Senhor Deus é a minha rocha, em quem me refugio, meu escudo, a força da minha salvação. Ele é o meu alto retiro, meu refúgio e meu salvador. Dos homens violentos me salvaste. Ao Senhor digno de louvor invoco, e de meus inimigos sou salvo. Rebanho Santo de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Ageu com 2 capítulos. Capítulo 1. Ageu, capítulo 1, que contém 15 versículos, chamado a reconstrução do templo. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Colossenses, com 4 capítulos. Capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, para o Rebanho Santo, de número 3, 67, 4 e 68. Capítulo 1 do livro de Colossenses contém 29 versículos. Trabalho os combates de Paulo, agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Pelo seu corpo, que é a igreja, eu fui feito seu ministro segundo a responsabilidade que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra do Senhor Deus. Um mistério que esteve oculto durante séculos e gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. A eles o Senhor Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. Eclesiastes com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11, para o Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64.
O capítulo 11 do livro de Eclesiastes contém 10 versículos. Pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda até com 8, porque não sabeis que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. Caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca secará. Assim como não sabeis qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida. Também não sabeis as obras do Senhor Deus, o que faz todas as coisas. Rebanho Santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Lamentações com 5 capítulos. Capítulo 4, Lamentações, capítulo 4, que contém 22 versículos. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom. As pedras do santuário estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objeto de barro, obra das mãos do oleiro. Até os chacais abaixam o peito e dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão, mas ninguém lhes dá. Vamos aos próximos rebanhos, que são 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8. Contém 13 versículos. O 7º selo, incensário de ouro. Quando ele abriu o 7º selo, fez silêncio no céu por cerca de meia hora. E viu os 7 anjos que estavam em pé diante do Senhor Deus, os quais foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar. Tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante do Senhor Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Rebanho Santos número 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46, Oséias com 14 capítulos, vamos ao capítulo do livro de Oséias. Capítulo 7. Oséias, capítulo 7. Oséias, capítulo 7, contém 16 versículos. Quando eu queria restaurar a sorte do meu povo,
quando eu queria sarar Israel, descobrir os seus pecados de Efraim e os crimes de Samaria, praticam a falsidade. O ladrão entra à horda dos salteadores, rouba por fora, mas não consideram no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora o cercam as suas obras, diante da minha face, estão com a sua malícia, alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro, cujo fogo não precisa atear, desde o amassar a massa até que seja levedada. Rebanho Santo de número 19, 51, 20 e 52, 19, 51, 20 e 52. Judas com um capítulo. Que contém 25 versículos. Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai, e guardados no Senhor Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Quanto os ímpios e falsos mestres, amados, enquanto eu pregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação, que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70, 1, 69, 2 e 70. Daniel, com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Daniel. Capítulo 12. Daniel, capítulo 12, para o Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Capítulo 12 do livro de Daniel contém 13 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Daniel capítulo 12. O tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas nesse tempo o teu povo todo, aquele que se achar escrito no livro, será liberto. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitaram. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre eternamente. Tu, porém, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. O livro é o livro de Esther, com 10 capítulos.
capítulo 9. Esther, capítulo 9, contém 32 versículos. A festa de Purim. Estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias em todas as províncias e em todas as cidades, e os judeus jamais deixariam de celebrar estes dias de Purim, e a memória deles jamais morreria entre a sua descendência. Assim a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram cartas com toda a autoridade para confirmar esta segunda carta a respeito de Purim. E Mordecai expediu cartas a todos os judeus nas 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos, determinados como Mordecai, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido para si e para a sua descendência, com respeito ao jejum e à sua lamentação. Rebanho Santo de número 21, 49, 22 e 50, 21, 49, 22 e 50. Deuteronômio com 34 capítulos. Deuteronômio capítulo 21. Para o Rebanho Santo de número 21, 49, 22 e 50. O capítulo 21 do livro de Deuteronômio contém 23 versículos. Os filhos desobedientes. Se alguém tiver um filho obstinado e rebelde que não obedecer à voz do pai nem da mãe, embora o castigue não lhe dê ouvidos, seu pai e sua mãe o tomarão e levarão aos líderes da sua cidade à porta. Eles dirão: este nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à vossa voz. É dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim extirparás o mal do meio de ti, e ao sabê-lo todo Israel temerá. Rebanho Santo de número 13, 56, 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. O livro é o livro de Romanos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Romanos capítulo 15. Contém 33 versículos. Cristo dai-nos exemplo da abnegação, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Pois também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram os insultos do que te insultavam. Pois tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Rebanho Santo de número 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66. Segunda Crônicas com 36 capítulos. Segunda Crônicas, capítulo 29, para o Rebanho Santo de número 5, 65, 6 e 66. O capítulo 29 contém 36 versículos. Ezequias restabelece o culto. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém.
Era o nome de sua mãe Ábia, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas do templo do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas juntos na praça oriental. Rebanho Santo de número 35 e 36, 35 e 36. Lucas com 24 capítulos. Capítulo 10. Lucas capítulo 10, para o Rebanho Santo de número 35 e 36. Lucas capítulo 10 contém 42 versículos. Marta e Maria. Indo eles no caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, qual, assentando-se aos pés do Senhor Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importa de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Rebanho Santo de número 11, 59, 12 e 60. Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 6. Zacarias, capítulo 6, que contém 15 versículos. A oitava visão. Outra vez olhei para o alto e vi 4 carros que saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro havia cavalos vermelhos, no segundo carro cavalos pretos, no terceiro carro cavalos brancos e no quarto carro cavalos marrons. Todos eles fortes. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso, meu Senhor? E eu irei ler agora uma das mais de 70 das 100 denúncias. Uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando, que estamos oferecendo dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada, com base na Bíblia Sagrada, em que estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, a transparência, a profundidade, conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isto está acrescentando atividades e atitude contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem trouxer até nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco nos versículos 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncia essa mensagem de número 21 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem do século, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Então, eu vou ler mais uma denúncia, essa denúncia de número 101. Então o Senhor Jesus disse para os que creram nele:
Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade vos libertará. Como o Senhor Jesus o Cristo afirmou nessa passagem de João capítulo 8, que é necessário permanecer obedecendo às palavras, mandamentos, doutrinas e ensinamentos do Senhor Jesus o Cristo, para verdadeiramente se tornar seu discípulo, e somente após isso conhecerá a verdade e será liberto, deixando claro que é necessário iniciativa e perseverança nos caminhos do Senhor Jesus para receber e desfrutar das bênçãos, promessas e liberdade que o Senhor Jesus conquistou. Você está obedecendo todas as palavras e ensinamentos do Senhor Jesus o Cristo para afirmar que é seu discípulo que está liberto e verdadeiramente conhece a verdade? Muita atenção! Se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que o segmento religioso de fé, na Bíblia Sagrada que ele está te apresentando, não tem nada sendo questionado por alguma de nossas mais de 100 denúncias, sendo essa a denúncia de número 101, que possui um prêmio somado que ultrapassa os 730 milhões de reais. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faz um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 61 da mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 10. Maravilhoso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja agora as tuas abundâncias, paz, alegrias, alcançando todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa tua igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, a que todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades e viverem uma vida de santidade e santificação para mais honra e mais glória do teu santíssimo nome. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao livro, penúltimo livro de hoje, livro de Juízes com 21 capítulos, e o livro de 1 Reis com 22 capítulos. Juízes, vamos ao capítulo do livro de Juízes. Capítulo 8. Juízes, capítulo 8 é o penúltimo livro de hoje. Que contém 35 versículos. A ira dos efraimitas contra Gideão. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que não fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Ele, porém, lhe disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são o resto das uvas de Efraim melhores do que a colheita de Ebezer? O Senhor Deus vos entregou das vossas mãos os líderes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que puder eu fazer em comparação aos que fizeste? Então a sua ira se abrandou para com ele. Quando falou essa palavra, vindo Gideão ao Jordão, passou com 300 homens que com ele estavam cansados, mas ainda perseguindo. 1 Reis, com 22 capítulos, é o último livro de hoje. Vamos ao capítulo. Capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21.
contém 54 versículos, Josafá e Acasias. Não, perdão. Capítulo 21 contém 29 versículos. A vinha de Nabote. Depois destas coisas, tendo Nabote Jeslita uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, disse esta a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, porque esta vizinha ao lado do meu palácio. Porque está a vizinha ao lado do meu palácio, te darei por ela outra vinha melhor, ou se for o teu agrado, te darei o teu valor em dinheiro. Nabote, porém, disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado ao seu palácio, por causa da palavra de Nabote, o Jeslita, lhe falara: não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na cama, virou-se o rosto e não comeu pão. E vamos aos sorteios. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos vocês nesse momento. Mentalize e peça que o Espírito Santo fale ao seu coração através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem para você hoje está no livro de Jó, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem para você está no livro de Josué, capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem para você está no livro de Atos, capítulo 21. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem para você está no livro de Esdras, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 15, a mensagem para você está no livro de Jeremias, capítulo 40. Você que mentalizou, escolheu o 19, a mensagem está no livro de 2 Samuel, capítulo 22. Você que mentalizou, escolheu o número 17, a mensagem para você está no livro de Ageu, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem para você está no livro de Colossenses, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 20, a mensagem para você está no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o número 14, a mensagem para você está no livro de Lamentações, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem para você está no livro de Apocalipse, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 16, a mensagem para você está no livro de Oséias, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o número 22, a mensagem para você está no livro de Judas, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 21, a mensagem para você está no livro de Daniel, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem para você está no livro de Esther, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 18, a mensagem para você está no livro de Deuteronômio, capítulo 21. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem para você está no livro de Romanos, capítulo 15. Você que mentalizou, escolheu o número 13, a mensagem para você está no livro de 2 Crônicas, capítulo 29. Você que mentalizou, escolheu o número 1, a mensagem para você está no livro de Lucas, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem para você está no livro de Zacarias, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem para você está no livro de Juízes, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 12, a mensagem para você está no livro de 1 Reis, capítulo 21. E eu vou ler mais uma denúncia. A denúncia é a denúncia de número 98. O temor do Senhor é aborrecer o mal. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam a justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão.
Riquezas e honras estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades, melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça do meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Atenção! Nessa passagem do livro de Provérbios, capítulo 8, em que a sabedoria, que é o próprio Senhor Jesus o Cristo, afirma que ele está no controle do mundo material, financeiro e também da política. O Senhor Jesus o Cristo também prometeu bênçãos e prosperidade nesta vida e também na porvir, como ele afirmou também em Marcos 10, 28 a 30. Portanto, aqueles que são dele e os buscam devem demonstrar respeito às autoridades e não endemonizar as riquezas materiais, nem os que as possuem, e sim priorizar a busca das eternas e manter sempre seu tesouro e coração nos céus, independente de quantos tesouros tenha nessa terra. Mas se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 98, dentre as mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 59, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, e verifique todos os vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito ou membro ou ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, às 16 horas e 48 minutos, na @IG1 318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar um Senhor Deus onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e os horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto ou no nome da empresa que está aparecendo, ou no nome da igreja que está aparecendo na tela. E vá na aba de Seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seu bairro, seu município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através das redes sociais, através do privado de uma das redes sociais. E a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, vestir, dormir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos.
e oportunidade e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar. Independente do teu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e vocês também de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.